Olá, seja muito bem-vindo ao Região. Hoje vamos conversar com o vereador Edinho Marti, do PSDB de Aguaí. Vários assuntos aqui com o vereador, que já foi presidente da Câmara. Edinho Marti, seja bem-vindo, prazer falar com você. Magalhães, prazer é todo meu conversar com você aqui e com toda a sua audiência. Fazia um tempinho já que a gente não batia um papo, mas para mim é sempre um grande prazer estar com você aqui. Edinho, então vamos começar com uma audiência pública que foi realizada na Câmara Municipal recentemente para apreciação da lei encaminhada pelo prefeito Alexandre, que estima a receita e fixa a despesa do A despesa. município para o ano de 2024. E durante a audiência, um vereador questionou um remanejamento de verbas que, segundo ele, tira recursos da cultura e do esporte e aloca esse recurso na área administrativa. Com isso, o Poder Executivo sinaliza que vai priorizar investimentos na manutenção dos departamentos em detrimento de novas despesas. Magalhães, vamos primeiro fazer aqui uma viagem um pouquinho no tempo, de quando nós chegamos no governo de Aguaí e de como está a situação hoje. Quando o prefeito Alexandre assumiu, o orçamento era aproximadamente 67 milhões. Nós acabamos de votar agora um orçamento de 139 milhões. Que significa uma excelente gestão feita ao longo desses anos. Porém, é público e notório que os municípios têm enfrentado uma grande dificuldade de queda de arrecadação, seja na parte federal, seja na parte estadual. Com isso, quando o prefeito manda a peça orçamentária para a Câmara Municipal, ele tem que priorizar algumas áreas. E a prioridade hoje o que é? Primeiro é saúde, é educação. Não é que você vai deixar a cultura de lado e o esporte de lado. Principalmente são duas áreas que cresceram muito durante esses 7 anos do governo do prefeito Alexandre. Mas é que nesse momento, a disponibilidade que temos há de ser dado foco em algumas outras áreas. Eu não tenho dúvida que durante o decorrer do ano, com o excesso de arrecadação, que se Deus quiser isso venha acontecer, com a situação dos municípios equalizados, eu acho que aí o prefeito Alexandre consegue, pelo menos, manter todos os projetos de cultura e esportes que já tem vigentes no município. Exato, vereador. Na mesma sessão, você pediu a palavra e manifestou a preocupação com a queda na arrecadação que os municípios vêm enfrentando. No caso de Aguaí, caiu a arrecadação de impostos municipais, o ISS e outros taxas, etc., ou os problemas estão nos repasses estaduais de ICMS ou no próprio Fundo de Participação dos Municípios, que é um recurso do governo federal destinado aos municípios? Magalhães, hoje talvez poucos sabem, mas a arrecadação dos recursos municipais, eles têm um peso muito pequeno no orçamento dos municípios. O que pesa são os repasses estaduais e o fundo de participação. O fundo de participação dos municípios ele ainda está sendo mantido. A queda que a gente sente, mais brusca, na verdade, vem de cima dos impostos estaduais. Mas o que a gente tem que apostar, Magalhães, eu acho que eu sou um otimista nato, na verdade. Eu acredito muito na recuperação econômica do nosso país. Infelizmente, nós passamos um período difícil, esse período de instabilidade política. Ele se reflete diretamente nas questões econômicas e eu tenho certeza que o ano que vem será um ano de retomada, embora as análises não apontem muito isso, mas eu sou um otimista nato e eu tenho certeza que o nosso país começa a caminhar por um outro caminho, o caminho do crescimento, do desenvolvimento, e isso vai impactar diretamente os municípios. A E como discussão que tem que ser feita, Magalhães, eu acho que ela é muito importante, é o Pacto Federativo. A gente revisar a forma de transferência dessas riquezas para o município. A riqueza ela é gerada no município. O município repassa para todos os entes e na hora que volta, volta uma parcelinha muito pequena. Então, a revisão do Pacto Federativo é de extrema importância e tem que ser discutida pelo nosso Congresso. Nesse caso específico da queda das receitas, da arrecadação, que providências estão sendo tomadas para que não haja desequilíbrio nas contas do município e a administração possa cumprir, né, com a sua meta de investimentos ao longo do próximo ano, que será, além de tudo, um ano político? Aí entra o papel do prefeito Alexandre, esse grande gestor que a gente tem aqui. Austeridade nos gastos públicos. Infelizmente, alguns investimentos que estavam previstos tiveram que ser abortados nesse primeiro momento, para que tudo aquilo que seja necessário para a cidade seja plenamente executado. Então, você deixa de realizar novos investimentos para que realmente você consiga manter a máquina rodando. Vereador, agora vamos falar sobre uma questão que vem causando polêmica nas cidades que são atendidas pela Sabesp. Os deputados estaduais
aprovaram o relatório do projeto de privatização da Sabesp nas comissões da Assembleia Legislativa. Com isso, o processo de desestatização da empresa vai avançando com a celeridade desejada pelo governador Tarcísio. Porém, em municípios atendidos pela empresa, cresce a apreensão entre as lideranças políticas contrárias à privatização. Em Aguaí, o contrato com a Sabesp começou a vigorar em 2019, depois de um longo trabalho, um trabalho desgastante, eu diria, por parte do prefeito Alexandre, de convencimento da população aguaiana da necessidade de termos uma empresa especializada em água e esgoto, cuidando da gestão desses recursos. Agora, com a privatização, vem a preocupação, sobretudo com o aumento da tarifa e a precarização da prestação de serviço, que hoje é de excelência pela Sabesp. Então, como vereador que defendeu a parceria com a Sabesp, está vendo essa questão da privatização da empresa? Magalhães, primeiro vamos entender o que aconteceu antigamente em Aguaí. O serviço de água e esgoto era feito pela própria prefeitura. E nós tínhamos relatos, quando chegamos aqui na cidade, de bairros que ficavam aí praticamente 5, 6 dias sem o fornecimento de água, e quando chegava aquele fiozinho de água. O custo disso é muito caro e a água não era cobrada no município de Aguaí, era apenas cobrada uma tarifa única dentro do carnê IPTU. Essa discussão ela teve que ser feita e foi conduzida pelo prefeito Alexandre e por nós, vereadores da base. Foi uma situação extremamente desgastante com a população. O que a gente tem hoje? Não temos mais problema no fornecimento de água. Os bairros que tinham ali atrás não tinham mais. A qualidade está melhor do que estava há alguns anos atrás. E a Sabesp tem realizado investimentos extremamente importantes. Para você ter uma ideia, até junho do ano que vem, a Aguaí vai ter 100% do esgoto coletado e tratado. Vai ser uma das poucas cidades do país a ter o processo de esgotamento sanitário 100% tratado. Então, são investimentos importantes. Se você perguntar para mim, a Sabesp é perfeita? De forma nenhuma. A Sabesp teve que abrir uma série de buracos aqui na cidade, tem dificuldade para cobrir esses buracos. Então, há um pouquinho de falha nesse sentido. Só que eu falo para você, é muito melhor do que estava há alguns anos atrás. A preocupação que eu trago hoje, a Sabesp tem uma tarifa unificada para todas as cidades, tem um padrão tarifário a ser seguido. Hoje sabemos que as grandes cidades, elas sustentam os custos desses pequenos municípios. Um exemplo, uma cidade como São Paulo gera um lucro muito grande para a Sabesp. Em contrapartida, um município como Aguaí gera prejuízo na operação. Só que isso não pesa, não acarreta num aumento tarifário para nós. Numa situação de privatização, como fica a situação de cidades como Aguaí, como São João da Boa Vista e as outras cidades que são atendidas? Hoje a Sabesp atende no país mais ou menos 375 municípios. Se a gente for olhar, quais são os superavitários? Aqueles municípios da grande São Paulo. Então, a preocupação com os municípios do interior, elas existem. Edinho, eu sou totalmente favorável à privatização. Eu acho que ela é necessária para você fazer um aumento de qualidade na prestação de serviços. Só que serviços públicos essenciais têm que ter um cuidado maior. E água, esgotamento sanitário é um serviço público essencial. Então, aí vem o meu receio. Certo. O vereador prevê uma piora também na interlocução da empresa com a prefeitura, por exemplo, porque essa é uma preocupação dos prefeitos. Porque hoje, tendo o Estado como acionista majoritário, os prefeitos têm a liberdade, de marcar audiência, eles têm acesso, à diretoria, aos departamentos da Sabesp. Uma coisa é tratar com a empresa pública, A outra é reivindicar para uma empresa privada que tem como objetivo principal o lucro dos acionistas. Então, essa também é uma preocupação, vereador? Sem dúvida nenhuma. Vamos pensar em Aguaí. Hoje, vamos pensar no papel do vereador. Um município te liga informando: existe um problema de buraco, um problema de vazamento. Você tem a liberdade de entrar em contato com os gestores locais que realizam um grande serviço aqui no município de Aguaí para poder resolver esse problema. Vamos subir a escala do problema, vamos passar para o prefeito. Hoje, como você muito bem disse, o prefeito tem essa liberdade de conversar com o grupo de gestores da Sabesp. Com certeza, numa situação de privatização, será que essa liberdade vai acontecer? Eu acho muito difícil. A gente tem visto a posição daqueles que defendem a privatização focar em 3 pontos. Primeiro, uma gestão mais profissional.
Não discordo, eu acho que realmente você vindo para a iniciativa privada, você consegue implementar um modelo de gestão mais moderno, mais rápido, mais veloz para a tomada de decisões. Menor interferência política, vai entrar nisso que nós estamos falando. Não é que os prefeitos interferem politicamente na empresa, mas os prefeitos conseguem ter uma solução mais rápida de seus problemas junto à empresa. E lucro para o governo e acionistas. O governo vai ter lucro. Beleza, vai ter lucro. Só que me assusta uma posição tomada pelo governador Tarcísio. Ele disse que vai subsidiar o custo das tarifas, a redução das tarifas, com o dinheiro obtido dessa venda. O que vai acontecer com essas tarifas a partir do momento que esse dinheiro acaba? Dinheiro é um bem que tem fim. O dinheiro vai acabar em algum momento. Como é que vai ser a política tarifária nesse sentido? Como vai ficar a situação de nós, municípios pequenos, dentro dessa situação? Então, eu tenho muita apreensão com todo essa situação, Magalhães. Eu realmente tenho muita apreensão. Então, existe algum movimento dos municípios, movimento daqueles que são contrários à privatização? Magalhães, eu vou ser muito sincero com você. Eu acho que não há tempo de se fazer mais nada. Esse projeto já vai ser votado agora nos próximos dias. E será O governador aprovado, né? precisa de 57 votos. Eu acho que ele vai ser aprovado. E realmente os municípios vão assumir aí o ônus e também o bônus de uma situação dessa. Me causa muita preocupação e eu acho que é uma situação totalmente reversível. Tudo que você faça agora vai soar como desgaste político, acredito eu. Não tem muito o que ser feito. E aí, na verdade, Magalhães, eu estudando um pouquinho, a gente tem acompanhado aí as notícias, um professor chamado Cláudio Lucinda, da Faculdade de Economia e Administração da USP, ele utilizou a seguinte expressão: é como escolher qual anão da Branca de Neve é o mais alto. Dentre as operadoras de saneamento no Brasil, o padrão que temos é tão baixo que mesmo a melhor entre elas ainda tem um longo caminho a percorrer. Então a gente sabe que o serviço de saneamento no Brasil, ele ainda está muito aquém daquele que a gente realmente precisa. Mas a Sabesp hoje é uma das referências mundiais. Quem melhor que a Sabesp pode vir e assumir esse serviço de gestão? Então é isso que realmente causa uma grande preocupação em mim como agora vereador e como cidadão. Os agentes políticos do município têm condições de acessar os deputados e também propor emendas, né, dentro desse projeto. Quais seriam as alternativas para não penalizar a população com relação à tarifa? Por exemplo, hoje a Sabesp tem uma tarifa social. Ela continuará existindo? Eu acredito que isso vai ter que existir, mas se você chegar hoje, vamos pegar o processo de privatização de energia de São Paulo. A Enel manteve o serviço também de tarifação social. E com certeza a empresa que vier a suceder a Sabesp, assumir a Sabesp, tem que manter, porque nós temos uma grande parcela da nossa população que não tem condições de assumir esse custo, Magalhães. Então isso tem que se bancar. Quando você disse que nós podemos acessar os nossos deputados, nós aqui na região ficamos numa situação muito complicada, porque o nosso deputado é o deputado Barros Munhoz. Que é o E ele é relator. justamente o relator do projeto. Então, nós também, politicamente, a gente fica sem ter muito onde correr. É uma situação complicada, viu? Muito bem, vereador Edinho Marte, nós vamos aqui rapidamente para o intervalo, voltamos já já. Nós já estamos de volta aqui no Região, hoje recebendo o vereador Edinho Marte, do PSDB de Aguaí. Sobre a questão da Sabesp ainda, vereador, ela privatizada, ela pode turbinar o discurso da oposição aí na cidade com relação ao posicionamento mesmo da prefeitura, né, que levou a Sabesp, agora a Sabesp é privatizada. Vai turbinar o discurso da oposição? Magalhães, eu entendo que não tem muito que turbinar, porque, na verdade, esse período que a Sabesp chegou e começou a implementar o serviço melhorou demais. Então não tem como falar que foi uma escolha errada que a gente teve. A escolha foi muito acertada. Se a gente pegar também um exemplo de cidades de nossa região que optaram por conceder esse serviço, não para a Sabesp, mas por empresas privadas do setor, diversas cidades da nossa região estão tendo problemas. Nós, na cidade de Aguaí, estamos com uma referência mundial no serviço de água e esgotamento sanitário. Me preocupa muito como vai ser o pós-venda da Sabesp, mas eu acredito que dentro do contrato os municípios estão respaldados e a questão política, se vier a ser explorada, eu acho que a própria população vai contestar.
essa situação. Porque hoje existem medidores de satisfação de qualidade e até onde eu sei chegam em torno de 70%. Então, aqueles que sentiam a falta de água e hoje tem água na sua casa, quando chega no final do dia, quando volta do seu trabalho para poder lavar sua roupa, fazer sua comida, tomar seu banho, esses realmente sabem o verdadeiro valor que a água tem. A água é um produto caro, não tem como a gente fugir disso, mas hoje todas as casas de Aguaí têm água. Você O citou, problema que tem é que é uma rede muito antiga. Então, uma rede muito antiga, você aumenta a pressão, estoura tudo. A Sabesp tem que ir, vai, quebra. Aí, quando volta a água ficou parada no cano, ela volta com aquela cor mais ferrosa. Na verdade, esses problemas existem e não tem como a gente fugir dele. o vereador citou no começo aqui da nossa conversa um aumento na arrecadação do município, das receitas, a partir do início da administração do prefeito Alexandre. E quais são as perspectivas, né, para 2024, né, o capital político do prefeito Alexandre, ele se manteve ao longo do tempo e vai ser determinante nas eleições do ano que vem, Edinho? Eu acho que sim, Magalhães. Eu não tenho dúvidas que hoje o candidato que vier a ser aprovado, vai vier a ser apoiado pelo prefeito Alexandre Araújo, certamente vai ser eleito no nosso município. Realmente, o trabalho que o Alexandre fez ao longo desses 7 anos, e temos mais um ano para fazer, eu acho que realmente fica marcado como o melhor prefeito da história de Aguaí. Eu vejo que a grande dificuldade do próximo prefeito de Aguaí é conseguir colocar para funcionar toda essa estrutura que foi montada, porque não é fácil. Você pensar na saúde, a saúde ela é complexa, ela demanda conhecimento, e realmente o Alexandre está deixando a cidade muito bem estruturada nesse sentido. É preciso ter cuidado e muita sabedoria para poder executar tudo aquilo que o prefeito está deixando. Então, Mas o eventual politicamente, eu não candidato, tenho dúvidas sim, que o pode candidato concluir. do prefeito Alexandre vai ser eleito aqui em Aguaí. Eu não tenho dúvidas disso. Mas é preciso que haja um quadro qualificado, né, para justamente dar sequência ao trabalho que vem sendo feito e também que possa avançar, né, em cima dessa base que foi construída. Magalhães, eu acho o seguinte, eu acho que vamos tentar contextualizar aqui. Eu acho que um dos grandes trabalhos que o Alexandre vai deixar para a Aguaí, talvez o grande legado, é a qualificação do quadro gerencial da Prefeitura Municipal de Aguaí. Quando o Alexandre assumiu a sua gestão lá em 2017, foi preciso trazer pessoas do ciclo de relacionamento e conhecimento dele para assumir os cargos de secretaria, porque realmente naquele momento não tínhamos, talvez, é, quadros adequados para assumirem essas funções. Ao longo de todos esses 7 anos, o Alexandre vem investindo massivamente na qualificação. Então, hoje, vamos dar um exemplo: se o secretário X resolver ir embora de Aguaí, eu não tenho dúvidas que o Alexandre, dentro da sua massa de corpo gerencial, ele consegue pensar alguém. Esse é um grande trabalho. Segundo, prosseguindo, Aguaí cresceu em todas as áreas: educação, saúde, segurança. Eu lembro aqui, gosto de citar os exemplos da segurança pública, quando a gente tinha a nossa guarda municipal, cansamos de ver a Paraty e a Blazer serem empurradas pelos próprios guardas municipais. Hoje nós temos visto 2 caminhonetes 4x4, 2 Dusters, 2 motos, investimento aí em inteligência. Então, a situação mudou. Eu uso a segurança pública como um exemplo de tudo que melhorou na nossa cidade. Então, evolução teve em todas as áreas. É importante, como eu falei com você, que aquele que venha consiga dar continuidade a toda essa melhoria. A Câmara Municipal, ela acompanhou, de certa forma, essa evolução da gestão municipal, ou seja, na avaliação dos projetos que foram encaminhados, enfim, a Câmara também tem o seu papel e vai ser difícil você montar uma Câmara Municipal com essa mentalidade de que a cidade precisa avançar ainda mais. Magalhães, essa próxima eleição que chega para o ano que vem, ela chega com um grande ponto de interrogação para nós, agentes políticos. Primeiro, nós temos que entender as regras do jogo, né? Realmente, nas últimas eleições, nós saíamos com um quadro de 20 vereadores por chapa. Hoje esse número foi reduzido, é o número de cadeiras mais um. Então vamos por aqui, em Aguaí serão 14 candidatos por chapa, e entre esses 14 candidatos, 5 precisam ser mulheres. Então, a primeira coisa que eu falo a todos aqueles que estão nos assistindo, é importante que as mulheres se envolvam na política. Não adianta a gente colocar a mulher só para preencher local na chapa, ter 10, 20 votos, que se isso acontecer, não vai ser eleito ninguém naquela chapa. Então, precisamos de mulheres para qualificar os nossos quadros e chapas que vão vir aí pela frente.
A Câmara ela tem um papel importantíssimo. A Câmara, desse último ciclo de legislatura, eu acho que nós tivemos um ou dois projetos rejeitados que vieram. Então, embora exista a situação e oposição lá dentro, todos têm trabalhado pelo bem comum do Jaguari. E eu acho que os vereadores que estão chegando, que vão chegar, devem vir com essa mentalidade que é importante você trabalhar pelo crescimento da cidade, não simplesmente fazendo picuinhas políticas. Muito bem, vereador Edinho Marte, eu agradeço a sua presença mais uma vez aqui no Região, refletindo sobre assuntos importantes aqui para Aguaí, e é muito bom tê-lo aqui sempre. Magalhães, agradeço mais uma vez a oportunidade. É sempre um prazer estar com você aqui, com os nossos amigos da TV União. Deixo um abraço a todos vocês e estarei sempre à disposição. Precisando de mim, é só chamar o Edinho, que a gente vai estar aqui com vocês. Ok, muito obrigado, vereador, e nós agradecemos também a você de Aguaí, principalmente, que esteve com a gente. Um grande abraço e até o próximo Região.